Fala minha fera, estamos aqui para o nosso último vídeo do mini curso de História do Brasil, tá? A gente ainda vai ter geral. E aí a gente sabe que um evento que não pode deixar de falar na História do Brasil, que é um evento muito importante, é a ditadura militar. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, então vem com a gente. Como a gente sabe, o golpe se dá em 1964. Tá? Após a deposição do João Goulart, que vai ser exilado do país, tá bom? Nesse momento vão começar os governos militares, mas é bom que se diga, governos militares apoiados por grandes setores da sociedade brasileira, tá? Da sociedade civil, principalmente da parte mais empresarial do país, tá? Que defendia o status quo, o capitalismo e principalmente a velha e clássica frase do combate ao comunismo. Uma forma muito comum de governar por parte dos militares vai ser por meio dos atos institucionais, tá? Que vão definir quais eram as medidas do país naquele momento, tá? O mais famoso deles foi o AI-5, mas antes você teve vários, por exemplo, atos institucionais que definiram, por exemplo, o bipartidarismo no Brasil. É bom que se diga que durante a ditadura você só tinha apenas dois partidos políticos, a Arena e o MDB. Esses partidos, cada um tinha sua defesa, obviamente, mas nada que fugisse muito da linha de defesa dos militares. Apesar de contas, a gente estava numa ditadura, né? Então a defesa e tudo que fosse muito oposto era combatido e censurado, ou até preso, ou até mesmo morto, tá? Então, dessa forma, pessoal, uma característica geral da ditadura militar no Brasil são os crimes contra os direitos civis, os crimes contra os direitos humanos, as mortes, as perseguições e tudo isso. E tudo que envolve uma série de atrocidades que aconteceram desde 64 até 85. Um primeiro evento que a gente tem que destacar aqui é justamente o ato institucional número 5, que é conhecido por muitos como o golpe dentro do golpe, né? Esse ato institucional ele restringiu totalmente os direitos civis, né? Por exemplo, o habeas corpus ficou extinto naquele momento, o governo, o presidente, ele tinha direito de fechar a Assembleia, né? Fechar o Congresso Nacional, e assim eles fizeram, inclusive, né? Por algumas vezes. Você tinha também o estado de sítio permanente, né, o que garantia que a polícia pudesse prender sem flagrante ou sem mandado de prisão, ou seja, as liberdades individuais ficavam totalmente restritas a partir do ato institucional número 5. É bom que se diga que esse evento ele acontece no ano de 1968, que é um ano marcado por uma série de revoltas, uma série de protestos contra a ditadura militar, né? Inclusive vai ser nesse ano que vai ter a passeata dos 100 mil, que lançou o slogan "Matar um estudante podia ser o seu filho". É um ano de 68 que é conhecido na história como um ano que nunca acabou. Você tem uma série de eventos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os eventos das passeatas de Chicago, por exemplo, né? O massacre de Chicago. Você tem na França, você tem na Europa, toda uma série de eventos. E no Brasil também você tem isso, né? Uma série de revoltas, uma série de manifestações contrárias às ditaduras. É o movimento Peace and Love. Você tem os próprios líderes dos Beatles naquele momento lançando músicas, né? O Power to the People, o Revolution, tudo isso que eram movimentos contrários a essas ditaduras que se espalhavam pelo mundo naquele momento. A resposta no Brasil a esses movimentos vai ser no fim do ano a assinatura do AI-5, até como uma resposta. E aí a gente percebia que a ditadura claramente não estava disposta a dialogar, como já vinha se mostrando nesse momento. Vai ser justamente a partir daí, na verdade sempre teve, né? Mas que vai ganhar mais notoriedade, que vai ganhar mais força, mais impacto e mais preocupação nesse momento, que vão surgir as resistências, que vão surgir as guerrilhas armadas, e vai surgir nomes como o Marighella, o Carlos Lamarca, entre outros membros de vários dos que seriam partidos políticos mais na frente, que combatiam a ditadura militar, né? Faziam saques a bancos, sequestravam
chefes do governo para poder negociar com a ditadura militar, né, e lutar contra aquele sistema opressor naquele momento. Outro evento muito importante que a gente não pode deixar de falar é o governo Médici, né, que foi o mais duro dos governos, né, uma repressão muito forte, né, você tem no campo artístico nesse momento brasileiro uma série de pessoas que vão ter que deixar o país para não serem perseguidos, para não serem presos, para não serem mortos, né? Vários artistas renomados, como Chico Buarque, Paulo Coelho, pessoas que tiveram que deixar mesmo o país, Caetano Veloso, tiveram que deixar o país para que não fossem presos, tá? Então é um movimento de repressão muito grande, inclusive se utilizando da euforia pelo título, né, da Copa do Mundo de 1970. A gente tem uma série sobre isso no Instagram, um post muito legal, vale a pena você dar uma olhada lá, que fala justamente dessa relação do tricampeonato mundial em 1970 com a ditadura militar, né? Toda a relação, toda a memória que foi utilizada para causar esse sentimento nacional, que coincidia justamente com o momento do milagre econômico, né? Que foi uma invenção criada pelo governo brasileiro naquele momento, de que a economia estava muito bem, estava crescendo a níveis exorbitantes. O problema é que, posteriormente a esse pequeno surto de desenvolvimento, você tem uma crise muito grande instalada, com níveis da inflação altíssimos, o preço do petróleo dispara, né? Inclusive a crise do petróleo nesse momento, e o que vai, claro, ser muito danoso para a economia brasileira. Então esse milagre econômico, na verdade, foi uma grande invenção naquele momento, que nunca chegou aos níveis da sociedade brasileira de fato, né, de usufruir desse surto de desenvolvimento. Bom, com o passar dos anos, você tem a ditadura, ela vai começando a também ter o seu desgaste. Afinal de contas, a ditadura ela chega no poder com a desculpa de que ela ia ficar um tempinho ali e depois ia, obviamente, passar a abrir o Estado brasileiro para os outros políticos que não fossem militares. Isso não estava acontecendo. E a sociedade começa também a questionar isso, né? Você tem também setores do Exército que passam a defender essa abertura, né? A abertura lenta, gradual e segura, que não era o tipo de abertura que a oposição queria. Essa abertura política que vai acontecer a partir de 1976, 77, por aí mais ou menos, é também muito fruto da pressão brasileira que vai acontecer naquele momento, somente a partir do governo Geisel, né, que vai começar a liderar essa abertura, que não era algo que agradava a todos no exército brasileiro. Muitos líderes do exército, principalmente da linha dura do exército brasileiro, defendiam a continuidade, até assim, a radicalidade ainda maior da ditadura militar no Brasil, tá? A gente tem nesse momento aí justamente o assassinato do Vladimir Rezgov, né, que era um jornalista contrário à ditadura militar, que foi acusado, assim, que foi dado como se ele tivesse se suicidado. Então, se vocês procurarem a foto, claramente vocês vão ver que isso foi uma coisa armada pela ditadura militar para danificar, para quebrar a imagem da oposição naquele momento. Outro evento que ficou marcado nesse processo de abertura é o atentado ao Rio Centro, né? No momento em que vários políticos, vários artistas brasileiros faziam um show, né, uma passeata, um evento contra a ditadura militar. Esses militares eles vão tentar armar um golpe para acusar esses revolucionários, essa oposição de rebeldia, de terrorismo e tudo mais. Só que o evento deu errado, né? A tentativa de armar isso deu errado, a bomba que ia ser colocada dentro do evento explodiu antes e matou os militares, e aí danificou ainda mais a imagem da ditadura militar. Então, pouco a pouco, vai se começar o processo de abertura, né? A gente tem todo o evento das diretas já, que começam a ser discutidas nesse momento, e que em 1985 a gente tem a chegada do Sarney ao poder
pelo voto indireto, tá? É bom que se diga. Pelo voto indireto, porque as diretas já foram derrotadas no Congresso Nacional, beleza? Então, pessoal, um vídeo bem rápido sobre a ditadura militar, tentando discutir os principais pontos, né? Aquilo que vocês precisam dar uma revisada. A ditadura militar é um assunto bem extenso, então é sempre bom olhar com mais atenção, com mais calma. E aqui estão mais algumas dicas para vocês estudarem em casa. Então, acesse nosso canal no Telegram, acesse nosso Instagram, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, beleza? E é isso. Fica ligado que em breve tem mais novidade. Grande abraço.